Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse evento, transmitido de forma virtual, e que dá início, marca uma nova etapa ao programa de PPP do Governo do Estado do Piauí. Esse momento é um momento ímpar, muito importante para nós, em especial porque retrata, basicamente, a oportunidade que a gente tem de replicar e ajudar nos municípios, aos municípios, no caso, os municípios, no caso, de usarem essa ferramenta tão importante que tem contribuído de forma efetiva e de forma extraordinária para mudar a realidade de infraestrutura que tem a ver com serviços essenciais prestados pelo governo do Estado do Piauí, para que chegue até as cidades também do nosso Estado. Então, eu quero agradecer pela presença de cada um de vocês, adiantar que vocês podem deixar os comentários, podem fazer perguntas, tem uma equipe que vai acompanhar, e no final da nossa apresentação, a gente vai dedicar um tempo, e eu faço questão de abrir para que a gente responda os questionamentos e tire as dúvidas de vocês. O programa PPP, Piauí Cidades Inteligentes, ele não surgiu à toa. Eu vou passar uma apresentação, mas antes dela, faz sentido fazer uma explanação um pouco rápida, mas essencial, para que vocês entendam o que significa esse projeto. Quando a gente fala de cidades, a gente está falando de um movimento que congrega aí, ao longo dos últimos 5 anos, um movimento de mais de 350 mil pessoas dias que fazem, né, a migração, que migram da zona rural para a zona urbana, principalmente dos grandes centros. Então, a gente está falando de um universo de autoadensamento populacional em cidades que ou pouco ou não estão preparadas para recepcionar e receber essa quantidade, esse volume de pessoas. Fora isso, a gente está falando também de uma realidade hoje que, de acordo com os indicadores, e esses dados são dados mundiais, nós temos em torno, em média, mais de 150 mil pessoas que nascem por dia. Nesse contexto geral, a cidade continua a mesma, a cidade continua com as mesmas, prestando os mesmos serviços e a população só aumenta. Então, dos últimos 10 anos para cá, um conceito vem sendo difundido de forma mais efetiva e vem sendo replicado e mais utilizado em alguns lugares de forma prática e em outros como um conceito teórico, que é o de cidades inteligentes. E o que significa cidades inteligentes? Basicamente, a gente está falando de cidades que se integram às pessoas, à demanda das pessoas, e cidades que trazem, se preocupam com a demanda e a percepção da população sobre o que é um lugar agradável para se viver e que promove qualidade de vida. Uma cidade inteligente, ela não envolve somente o conceito de tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação é meio. Para quê? Para que a gente tenha uma cidade resiliente, uma cidade sustentável, uma cidade que, através de serviços integrados, possa atender a essa expectativa e essa demanda da população. É uma cidade em que as pessoas elas não precisam se preocupar efetivamente com o que vai acontecer em razão desse adensamento, dessa migração populacional. É uma cidade que ela está basicamente preparada para o futuro. E que, nesse processo de transformação tão radical, o quesito inovação e tecnologia vai responder e vai atender a essas demandas, e demandas que são dinâmicas, né, que mudam todo dia, basicamente, de uma forma rápida e eficiente. Então, o conceito de cidade inteligente ele é amplo, mas o propósito ele é único. Qual que é? Transformar a vida de pessoas. Essa apresentação de hoje, ela vai ser, eu vou fazer dividida, serão 2 partes, e junto comigo estará o presidente do IPGC, que é o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades de Minas, Dr. Leonardo, que faz parte desse projeto,
está junto com a gente na execução, né, das ações do programa PPP Piauí Cidades Inteligentes. Se não fosse o apoio do IPGC, talvez a gente não conseguisse implementar esse projeto da forma como a gente pensou, como a gente sonhou, atendendo ao máximo possível a quantidade de municípios num curto espaço de tempo. Eles vão trazer toda a expertise, afinal de contas, eles já trabalham com esse formato, já vem estruturando estudos, já vem apresentando projetos e em alguns lugares, em algumas cidades, vocês vão ver o depoimento do prefeito de Carmo do Cajuru, isso já é uma realidade. A cidade já sente os efeitos do conceito cidade inteligente sendo executados através de PPPs. Eu vou passar uma apresentação, na sequência eu passo para o Leonardo, e no final a gente volta para explicar como é que vai ser o processo de credenciamento através do edital, como os municípios, através de seus prefeitos e prefeitas, podem acessar esse edital, podem se credenciar, e explicar um pouquinho sobre os prazos, que eu acho que é o que é mais importante, o que as pessoas querem no final do dia saber. Quando esses contratos vão virar realidade, quando os municípios vão conseguir sentir o que hoje grande parte da população de Teresina já sente com relação à figura das PPPs. Nós estamos falando de uma mudança em vários projetos e em vários equipamentos públicos que passaram por essa contratação. São hoje contratos que a iniciativa privada é quem faz a gestão. É o caso da Nova Ceasa, é o caso do Piauí Conectado, é o caso da Águas de Teresina, né, que trata especificamente da água e do esgoto da cidade de Teresina, das rodoviárias, por que não dizer das novas rodoviárias, já que a gente mudou completamente, né, esse equipamento, os três, na verdade, Teresina, Picos e Floriano. Então, a gente trouxe para dentro do programa PPP Cidades Inteligentes o que a gente aplicou na prática e o que a gente sentiu na prática no programa do governo do Estado, no programa de PPP do governo do Estado. A gente está querendo aqui agora, a partir de hoje, e a partir desse credenciamento, e a partir do trabalho que vai ser desenvolvido, os municípios também sintam, as pessoas que moram nas cidades também recebam serviços de melhor qualidade, que podem ser prestados com o apoio da iniciativa privada, e que de alguma forma, são demandas prementes e que, na maioria dos casos, em razão, inclusive, hoje, de uma situação econômica mais complexa, né, do ponto de vista de capacidade de investimento dos municípios em infraestrutura, vai requerer dos gestores municipais, que foram recém-impossados, construção de alternativas criativas para resolver e entregar serviços de melhor qualidade para a população. Vamos começar, então, a nossa apresentação. Obrigada mais uma vez por estarem aí. E não esqueçam de deixar o comentário. E se quiserem fazer pergunta, no final a gente vai abrir para responder. Bom, vamos lá. Pode passar. O que é uma cidade inteligente? De uma forma geral, eu já falei, né? Mas nós estamos falando, basicamente, pode passar. Nós estamos falando de um conceito de cidade que otimiza a utilização de recursos, que integra serviços, que investe na qualidade de vida dos cidadãos, que fomenta crescimento econômico, desenvolvimento econômico, preservando o meio ambiente, ou seja, o conceito de sustentabilidade ambiental, ele é preservado dentro desse contexto, né, de cidade inteligente, e que tem, dentro do foco, a promoção de estruturas resilientes dentro de um conceito de cidades estruturadas e de planejamento estratégico. Pensando numa cidade para hoje, para amanhã, ou seja, a longo prazo, para as futuras gerações. Pode passar. E o que é uma PPP? Já que a gente está falando de cidades inteligentes que vão ser desenvolvidas através de PPP, o que é uma parceria público-privada? Pode passar. É um modelo de contratação público que viabiliza a entrega de infraestrutura e execução de serviços mais eficientes através de uma parceria com a iniciativa privada. Basicamente é isso. Nós estamos falando de um modelo de contratação que tem como objetivo final
fazer com que haja uma transformação radical na infraestrutura, que os serviços sejam prestados de forma mais eficiente para a população, com melhor qualidade, atendendo a demandas que também requerem velocidade, agilidade, flexibilidade, e que, de alguma forma, podem ser prestadas com esse apoio, com esse espírito de colaboração. São contratos de longo prazo, portanto, dão maior estabilidade, maior segurança para a comunidade, porque as pessoas sabem que não vai haver uma interrupção de serviço a qualquer momento, pelo contrário, se os serviços estão sendo prestados com qualidade, a tendência é que eles permaneçam por longo tempo, e no final desse contrato, todo o bem, toda a infraestrutura, o equipamento construído volta, né, para o governo, para que seja gerido ou pela administração pública ou, novamente, gerido pela iniciativa privada. Pode passar? Bom, fazendo uma rápida contextualização, apresentando uma visão bem mais ampla do que é uma PPP, nós estamos falando de investimentos, recursos financeiros que vão ser aplicados pela iniciativa privada, serviços que vão ser executados pela concessionária, por essa iniciativa privada, o pagamento desse investimento e da gestão é feito pelo governo, mas é diferido ao longo prazo, ou seja, o governo tem tempo de se organizar, inclusive, do ponto de vista orçamentário e financeiro. Nesse processo, existe a figura da iniciativa privada através de uma concessionária, que é uma sociedade de propósito específico, que é a figura da iniciativa privada que vai dialogar diretamente com a população e com as prefeituras. Nesses projetos, a gente vê de forma muito clara e efetiva um compartilhamento de riscos, que não existe quando a gente contrata no método convencional. Indicadores de desempenho, e na minha avaliação, esse é um tópico, um item estratégico e importante, porque é como a gente consegue avaliar se essas concessionárias, se a iniciativa privada está prestando um serviço de qualidade, se a população está sendo atendida conforme foi pensado e planejado dentro de um processo de estudos. A remuneração do privado ela é variável em razão do atendimento desses indicadores. E, no final, a gente está falando de serviços mais eficientes, modernos. Por quê? Porque a concessionária ela tem como obrigação, inclusive, manter a atualidade dos serviços. Ou seja, se mudar, por exemplo, estamos falando de iluminação pública dentro do contexto de cidades inteligentes. Mudou a fonte, ou seja, o tipo de luminária mudou. A gente vai usar agora iluminação, um tipo novo de iluminação que é mais adequado e que atende de forma mais eficiente a população. Essa concessionária ela tem a obrigação de manter esse parque, né, moderno e atendendo a esses princípios. Portanto, a gente está falando de contratos que têm essa capacidade, flexibilidade e agilidade por parte da iniciativa privada de atender demandas que mudam todo dia, demandas que se alternam, que mudam, que são dinâmicas. Pode passar? No caso da PPP, e esse é o caso específico das cidades inteligentes, a gente vai congregar diversos serviços e atividades dentro de um único contrato. Isso garante mais capacidade de monitoramento e fiscalização por parte do governo, melhora o nosso nível de interlocução e diálogo com as concessionárias, melhora também a fiscalização por parte da sociedade, porque a gente está falando de um prestador de serviço, a gente está falando de um contrato para ser fiscalizado e não inúmeros contratos. Melhora, inclusive, a própria gestão com relação à execução desses contratos. Existe um aspecto extremamente positivo quando a gente fala das PPPs, que é o ganho de escala quando a gente integra todos esses serviços. A gente tem a possibilidade de, dentro de um único objeto, fornecer e atender inúmeras demandas com um custo muito menor, um custo muito mais baixo, né, para o próprio governo. Um exemplo claro é a iluminação pública. O Leonardo vai falar um pouco sobre isso, mas fica aqui um recado com relação à percepção já sentida pelos municípios que têm contratos em vigor e em execução com relação à iluminação pública, o serviço de iluminação pública. Gira em torno de 40% a 45% de economia
É isso que a gente tem, esse é um dado que a gente tem hoje e que é o reflexo, né, dos contratos da utilização de PPPs para esse tipo de serviço. E, como eu disse, facilita a fiscalização exercida pelo poder público, uma vez que a gente tem uma diminuição, assim, tem uma redução bastante significativa nos processos, com relação aos processos e a quantidade de agentes que devem ser monitorados, de ações que devem ser monitoradas, tendo em vista que a gente vai ter apenas uma empresa contratada. Então, a gente, quando olha para um contrato de PPP e olha para os municípios, e no caso, a gente viu isso ao longo desses últimos 6 anos no governo do Estado, a facilidade como nos garante maior tranquilidade, segurança em trabalhar com essa ferramenta, porque a gente tem condição de acompanhar, monitorar os contratos que envolvem diversos serviços, mas falando com um único ator, com um único agente. Então, essa redução no que a gente chama de custos de transação, custos de agenciamento, ela tem um reflexo muito positivo e muito percebido pela população. É no ganho com relação à certeza da entrega dos serviços por parte do governo. A concessionária, ela tem que entregar todos os serviços juntos, não são separados. Então, a gente não tem um descasamento, não tem uma descontinuidade. Todos eles vão ter que ser entregues e vão ter que ser executados no mesmo nível de qualidade. Bom, um ponto que é bastante discutido e talvez a gente tenha dedicado muito tempo a ele nos últimos anos aqui no programa de PPP do Estado do Piauí, que não vai ser diferente quando a gente fala de cidades inteligentes implementadas através de PPPs, é a confusão que existe com relação às PPPs e às privatizações. E aí, só para deixar claro, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de PPPs num modelo em que o governo contrata a iniciativa privada para prestar serviços de melhor qualidade e para que chegue a esse serviço, o privado vai fazer investimentos em infraestrutura. Mas que, no final do contrato, esse bem que vai ser ou construído ou reformado, esse bem vai ser devolvido para o governo como um ativo novo, moderno e capaz de continuar gerando ainda serviços de melhor qualidade para a população. Numa privatização, não existe esse contrato de colaboração, não existe essa percepção de parceria, existe simplesmente um contrato de venda. E esse processo de privatização é um processo completamente diferente do que a gente está falando e do que vai ser implementado no Piauí Cidades Inteligentes. A gente está falando em PPPs, em acordos de cooperação, em que de um lado figura o setor público, do outro o setor privado, e que tem como objetivo, no final do dia, transformar vidas através da implementação de infraestrutura e prestação de serviço de qualidade. É isso que a gente está falando. No caso das PPPs, e aí pode ser um ponto que, de repente, esteja no consciente, né, e na pauta talvez até de dúvida dos gestores e das gestoras municipais, você está falando de prefeitos e prefeitas que lideram, né, esse processo, a dúvida pode ser, e como é que a gente paga essa conta? No PPP Piauí Cidades Inteligentes, os projetos que a gente trouxe para dentro do programa são projetos que, de alguma forma, já representam uma despesa para os municípios. Iluminação pública, a prefeitura já paga, de alguma forma essa despesa já existe, já tem um fornecedor. Quando a gente fala de energia, a prefeitura também já tem essa, né, a gente já está falando de uma conta que já existe. Quando a gente fala de resíduos, todas as prefeituras têm um contrato também com a gestão e tanto coleta quanto tratamento de resíduos. Saneamento básico, existe uma conta para pagar. Essa conta, ela já está orçada, ela já está dentro do orçamento, ela já é um elemento de despesa com o qual a prefeitura já sabe que vai ter que arcar. Então, a gente trouxe para o programa esse conceito
que já é aplicado no programa de PPP do Estado do Piauí. Trabalhar com projetos em que a gente possa, de alguma forma, garantir que haja a continuidade de uma despesa que já existe com a economia, com a garantia de economia, que é isso que também interessa, mas que represente um ganho de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, e mais do que tudo isso, no final, represente serviços prestados com melhor qualidade para a população. Então, é isso que a gente quer através das PPPs. Eu vou passar para o Leonardo está com a gente na sala virtual, ele vai começar a falar um pouco sobre o programa em si, falar sobre como ele vai ser desenvolvido e como eles já fizeram um trabalho de avaliação do cenário do Piauí. Léo? Bom dia, Viviane. Bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Oi, Léo, estou te escutando. Você me escuta? Sim, sim. O Paulo disse que essa frase é a frase mais falada depois que a gente começou a trabalhar as reuniões virtuais. Você me escuta? Abre a câmera. Léo, primeiro eu quero agradecer por você estar entrando nessa empreitada junto com o governo do Estado. O IPGC já vem atuando como parceiro do Estado do Piauí em alguns projetos. Foi o caso do projeto das mini-usinas de energia solar, fotovoltaica, projeto do zoobotânico. O IPGC tem um vasto conhecimento, uma equipe que já trabalha com projetos de cidade inteligente em vários estados do Brasil. Várias cidades, e aí o Leonardo pode falar um pouquinho disso com mais propriedade, várias cidades de vários tamanhos, gente, de vários portes, não tem uma definição muito clara, um requisito, uma exigência com relação a máximo e mínimo de população. Ele pode falar sobre isso também. Obrigada por estar entrando nessa, embarcando nessa junto com o governo do Estado, por ter confiado no nosso trabalho. Eu tenho plena certeza e convicção que esse programa ele vai trazer resultados e vai gerar benefícios para além do que talvez a gente esteja imaginando do que vai ser no final da entrega desses contratos para esses municípios. Léo, fica à vontade para fazer tua parte na apresentação, tá? E aí depois a gente volta para falar um pouquinho do edital. Bem. Viviane, muito obrigado aí pela essa apresentação. É uma honra para o IPGC e para toda a equipe que está lá em Belo Horizonte assistindo, né, a nossa divulgação do edital, do lançamento, ser apresentado pelo governo do Estado do Piauí, principalmente, né, pela sua liderança, que demonstrou para o país que é possível, sim, atrair investimento do setor privado, com responsabilidade, seriedade e, obviamente, melhorando aí a qualidade de vida e os serviços prestados para os cidadãos. Né? Então, muito obrigado também à Suparc e ao governador, né, o Wellington Dias, por acreditar na nossa capacidade de cooperar com vocês num programa extremamente inovador. É o primeiro estado do Brasil a empreender uma cooperação direta para os municípios de todo o estado. Então, é um prazer estar aqui, né? Vamos fazer o possível, dedicar o máximo para que a gente tenha aí um volume grande de cidades do estado do Piauí, com atração de investimento e com prestação de serviço melhor, né, para os cidadãos, que é principalmente o nosso foco de atuação. Mas é isso, eu queria já colocar à disposição para a gente ir para a apresentação e começar a aprofundar um pouco mais, porque a doutora Viviane já deu um panorama muito claro do que é o programa em termos de estrutura, e aí eu vou entrar um pouco mais específico no objeto desse programa e como que isso vai impactar na vida do cidadão aí do estado do Piauí. Eles já vão compartilhar contigo, Léo. Acho que a equipe está compartilhando. Então, nesse contexto, né, a gente atuou um pouco, a gente fez um trabalho similar aqui em Minas Gerais sobre um programa específico voltado para o desenvolvimento integrado do Estado.
né, o que a gente tem visto nas PPPs no Brasil, ele está muito voltado para cidades isoladas, principalmente cidades de grande porte, o que se tornou, né, um processo da lei muito elitizado do ponto de vista de ganhos para toda a população. Né? Obviamente, as cidades maiores têm os seus atrativos, têm suas capacidades de endividamento, de pagamento do ponto de vista do contexto, mas a gente tem um olhar diferenciado, até porque o PGC é uma instituição de terceiro setor da sociedade civil, né, voltado para um desenvolvimento integrado. Ou seja, nesse contexto, a gente, seja de forma isolada, seja de forma consorciada, o nosso foco é não deixar, né, as cidades, mesmo sendo menores, isoladas nesse ganho que é a estruturação de uma parceria público-privada. Então, quando a gente apoia o Piauí, né, o governo do Estado, através da SUPARC, no PPP Piauí Cidades Inteligentes, é olhar o Estado como um todo, né, um Estado de potencialidades, que já é uma estratégia do governo do Estado, e como nós podemos ajudar a levar infraestrutura para cidades grandes, por exemplo, como a capital, mas também cidades pequenas do interior, que esse benefício ele seja o mais universal possível. Então, o Piauí hoje é um estado com 224 municípios, né, já com algumas tentativas de PPPs iniciadas, mas até o momento, né, apenas uma PPP de iluminação assinada, e até a presente data, nenhuma PPP de cidade inteligente desenvolvida pelo Estado. Então, esse é o desafio que a gente está desenvolvendo, né, para empreender esse projeto, olhar o Estado de uma forma ampla e aí tentar integralizar, mesmo cidades pequenas, que a gente aí atue via consórcio ou talvez cidades isoladas de médio porte. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente tem um volume muito pequeno, né, de cidades que hoje aderiu às PPPs no Estado, né, diferente do governo do Estado, liderado pela doutora Viviane, né, e o governador, que é hoje uma referência estadual em projetos de PPPs. Quando a gente olha para os municípios, isso impacta, porque ainda são poucos os municípios do Estado que têm projetos nessa área. Pode passar. E aí a gente fez uma análise, né, do ponto de vista de contexto, que aí a gente analisa também, né, a situação fiscal desses municípios. A gente percebe, né, que hoje a estrutura de gestão pública ela impacta nas contas, né, em termos de parcerias público-privado. A gente tem que fazer essa análise e ajudar o saneamento, né, fiscal desses municípios. E a grande diferença das PPPs de cidades inteligentes, que está integrado a parte de iluminação, né, a parte de geração de energia, já são gastos que os municípios já têm. Então, o nosso desafio, como o conceito, né, de custo do valor, ou seja, é gastar melhor o recurso que já está sendo gasto pelos municípios, ampliando os serviços, né, que hoje não tem, e também reduzindo, como, por exemplo, a questão da energia solar. Ou seja, hoje o estado do Piauí, por exemplo, com a PPP de energia solar, já vai iniciar, né, talvez no final desse ano, com o início da operação das usinas, 1/4 a menos de economia no gasto dos cofres públicos. Ou seja, essa inteligência que o estado do Piauí desenvolveu para atender o seu consumo de energia, que o IPGC, né, e a SUPARC quer levar isso para os municípios. Ou seja, dá para reduzir o gasto na energia, que é um dos principais insumos que o Estado tem, e, obviamente, com essa redução você vai oferecer outros serviços que atualmente o município não tem. Então, é importante, as PPPs, ela é um instrumento também de melhorar a gestão fiscal dos municípios brasileiros. Próximo. E aí, por que, né, a realidade desenvolveu municípios, né, nessa estruturação das parcerias público-privado, muitas das vezes a ausência de capacidade, né, de conhecimento e de experiência para fazer essa análise, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico e fiscal,
a gente, e aí falta essas inovações. Então, o papel do programa estadual é dar esse suporte, ou seja, transferir conhecimento, inteligência, para que a gente consiga mudar esse cenário aí, essa realidade difícil da gestão pública municipal. Porque, na nossa visão, enquanto instituto, o grande ativo de um gestor é a inteligência, ou seja, mesmo com falta de recurso, a inteligência ela consegue alterar, né, essa condição da realidade que as cidades vivem. Porque a gente tem visto nos governos, né, inclusive em anos anteriores, que mesmo com recurso grande, o município ele gasta mal o recurso. Então, esse é o desafio que a gente está hoje atuando, e por isso um programa que dê apoio aos municípios do Piauí. Mesmo com a situação crítica, a inteligência e esse apoio, o conhecimento que o Estado já tem no programa e o nosso conhecimento, ele fica à disposição para melhorar essa realidade aí dos municípios brasileiros, né? E principalmente agora no estado do Piauí. Próximo. Pessoal, próximo, tá. O potencial, né? O que a gente vem hoje pensando em termos de o Estado, né? A gente fez uma análise junto com a SUPARC no final do ano passado para entender, né, o que é essa realidade hoje do potencial do Estado. Uma população hoje, né, próxima de 3 milhões e 300 habitantes, 224 municípios, e hoje o Estado tem mais de 500 mil pontos de iluminação pública distribuídos hoje nesses 224 municípios. Esse é um dos potenciais que é interessante a gente analisar. E aí, para desenvolver os projetos, né, voltado para a PPP de Cidades Inteligentes, a perspectiva chega aí a 845 milhões de investimento que, naturalmente, se houver projetos bem estruturados, com garantias, né, seguras em termos de contrato, há, de fato, mercado e interesse em investir no Estado através das PPPs municipais. Então, existe um grande potencial para o Estado, e aí a gente vem hoje colaborando nesse sentido. Então, o foco principal, o objetivo é a cooperação, prefeituras, governo do Estado, através da SUPARC, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, IPGC, vão se cooperar para desenvolver os estudos de viabilidade nessas áreas de energia e na área de iluminação e telecomunicação. E, junto com isso, a gente vai atrair, né, o mercado, ou seja, o setor privado, que tenha interesse em investir nos municípios do Estado, para aí, de fato, através de uma concorrência pública e uma licitação, a gente contratualizar, né, projetos que aí se tornam parcerias público-privado. Então, essa é a lógica da concepção que a gente vem estruturando aí num arranjo conjunto com o Estado do Piauí. Próximo. O diagnóstico, a gente hoje vai atuar, né? A gente analisou os municípios, principalmente por dimensão, em termos de população. Então, esse as partes amarela, né? E as partes azuis, que aí são cidades maiores. Nós vamos atuar inicialmente com esses municípios. A Viviane vai explicar um pouco mais sobre o edital, né, o credenciamento e esse processo de seleção, mas também os municípios menores para essa segunda etapa. A gente vai pensar uma solução através da Associação Piauiense de Municípios, né, entender uma possibilidade que também a gente consiga, provavelmente, através de consórcios, apoiar esses municípios menores e oferecer essa estruturação. Mas esse já é o primeiro diagnóstico, ou seja, o primeiro olhar em termos de população por municípios distribuído na área do estado do Piauí. E aí, essa situação fiscal a gente também acompanhou, a gente vem utilizando, né, esses critérios para fazer esse diagnóstico. Então, são informações estratégicas para a gente avançar o projeto, né? Então, a gente tem hoje uma situação fiscal crítica, ou seja, o gasto da prefeitura, né, ela praticamente é o mesmo valor da arrecadação. E esse é um desafio, porque prefeituras que estão em situação crítica e com dificuldade dificilmente têm recurso para investimento
investimento em infraestrutura. Então, esse é um desafio. Não, dificilmente a gente vai ter recursos, seja do governo federal, seja do próprio Estado, dado da realidade, né, fiscal, principalmente nessa situação de pandemia, sem a necessidade de atrair investimentos privados. Então, as parcerias e o recurso privado ele é previsto, né, e um fator principal para alavancar aí a retomada do crescimento e, obviamente, a economia do país. Então, eu vou pedir ao pessoal que, se quiser passar um pouco mais rápido, porque aí a gente vai ser um pouco mais objetivo, né? Nesse primeiro objeto, o que está incluso no programa? Né? A troca de 100% do parque de iluminação, né? Antigas luminárias de vapor de sódio e vapor metálico, que ilumina com uma qualidade, né, inferior e com um gasto de energia maior. O projeto prevê a troca de 100% desse parque. Obviamente, é uma correção que os municípios vão fazer de média de 30 anos de atraso tecnológico. Né? O vapor de sódio e as luminárias que hoje estão no município são da década de 90, né? do início dos anos 2000, que até ainda são utilizadas como instrumento de iluminação. Então, essa correção tecnológica, essa evolução, vai reduzir o gasto na conta de iluminação das prefeituras e, obviamente, melhorar a qualidade do serviço para o cidadão. Um ponto fundamental, que no estado do Piauí não é novidade, o governo do estado já desenvolveu com sucesso o Piauí Conectado, é a infraestrutura de telecomunicação através de fibra ótica para conectar todos os prédios públicos de uma cidade, ou seja, escolas, unidades de saúde, centro administrativo, onde eles vão receber internet de alta velocidade a partir de fibra ótica, além dos prédios públicos, integralizar o sistema de vídeo monitoramento para a segurança pública, né, que aí, obviamente, fazer todo o sistema de segurança da cidade, controle de tráfego, população nas áreas comerciais. Então, o município vai contar, além da melhoria da iluminação, o cabeamento de fibra ótica para fazer a conectividade, ou seja, prédios públicos, Wi-Fi público para a população nas praças, nas comunidades, ou seja, a gente está passando, por exemplo, uma epidemia, que o maior desafio hoje é estar conectado, porque nós não podemos nos encontrar e aglomerar, mas estando conectado, a gente consegue trabalhar à distância, consegue fazer as nossas atividades e reduzir o impacto da pandemia no dia a dia. Então, hoje isso virou um fator, né, fundamental, a conectividade. Integralizado a conectividade, também um projeto que o Estado do Piauí já desenvolveu com muita experiência e sucesso, né, o contrato foi assinado no ano passado, que é a geração de energia solar para as prefeituras, ou seja, tudo que o município consome na área de energia, para os prédios públicos, para as escolas, para a própria iluminação, o parceiro privado vai construir as fazendas solares nos municípios e aí ele vai deixar de gastar o recurso com a concessionária local e repassar um percentual para esse parceiro que está gerando a sua própria energia. Uma média de desconto aí de 25% de gasto, ou seja, você vai reduzir o seu gasto na conta de energia sem a necessidade de fazer investimentos com recurso próprio. Outras áreas, né, que aí são projetos isolados, esse foi um pedido especial do governador Wellington Dias, junto com a doutora Viviane, na área de resíduos, é também buscar uma solução para os tratamentos de resíduos sólidos para os municípios do Piauí. A gente tem visto, batendo na nossa porta, novas tecnologias, né, de recuperação energética de resíduos, que hoje substitui os antigos aterros, né, que tem um custo de manutenção muito caro, né, e que, infelizmente, a grande maioria das cidades brasileiras, talvez mais de 80% dos municípios, ainda não conseguiu resolver de forma adequada o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Então, a gente vai estudar, seja consorciado, que é a grande possibilidade, seja isolado para cidades maiores, a solução para resolver, de fato, definitivamente, a questão dos resíduos sólidos urbanos nos municípios. E, por último, que é uma pauta que está hoje, né, em voga, ou seja, uma pauta que no ano passado e esse ano está bem
debatida pelo setor de infraestrutura, que é a questão do saneamento básico, que, na verdade, pessoal, é uma realidade. Como resíduo sólido, a grande parte dos municípios brasileiros ainda não tem esgoto tratado, né? Ou seja, a população tem acesso à água, talvez um médio de 80%, mesmo assim, as cidades ainda não conseguem tratar o esgotamento sanitário e retomar, né, a água para os seus leitos, para manter o ciclo vital, contaminando o meio ambiente com uma situação, né, bem calamitosa. Então, esse é um desafio, né? O estado do Piauí já deu exemplo, como, por exemplo, a concessão de água e esgoto de Teresina, que hoje está de forma exemplar, ajudando a desenvolver o gargalo da falta de água, do tratamento do esgoto, e a ideia é estender isso para o interior e, obviamente, para cidades que estão se estruturando para receber investimentos na água do esgoto. Então, esse programa encerra, né, o rol de projetos que a gente vai atuar, voltado para cidades inteligentes, que também compõe o conceito de saneamento básico, porque não é possível dizer que uma cidade é inteligente se ela não consegue tratar de forma adequada o seu resíduo, se ela não consegue oferecer com qualidade a água para a população e tratar o esgoto para retornar para a natureza. Obviamente, mais as áreas voltada aí para iluminação, fibra ótica e geração de energia. E aí eu queria chamar o Alex está na sala com a gente, né? A gente já tem, o IPGC já tem projetos bem-sucedidos em Minas Gerais, né? Já contratos assinados, investimentos já implementados no estado. Então, os prefeitos do estado do Piauí, como também tem uma grande experiência da doutora Viviane da Suparc, esse projeto não é uma aventura, né, do ponto de vista da estruturação. Já tem projetos rodando no país, com resultado para a população, e inclusive a gente está trazendo aí um dos cases de sucesso de Minas Gerais, o município de Carmo do Cajuru, que já tem quase 100% das luminárias trocadas para o município, e aí o prefeito, gentilmente, né, gravou um relato de experiência para os prefeitos do Piauí, até para encorajar os prefeitos, que é uma pauta muito nova, às vezes gera medo, mas a gente vem rompendo e já vem aí com uma experiência muito grande, que é esse caso. Então, o prefeito Edson Vilela, prefeito municipal de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, vai dar um recado, que é a experiência que ele está tendo com a PPP de Cidade Inteligente Minas, para dar esse reforço aí para vocês. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aí no final para tirar as dúvidas junto com a doutora Viviane. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui participando neste momento, deste lançamento, né, do projeto Cidades Inteligentes, que está sendo patrocinado pelo governo do estado do Piauí. Quero parabenizar não só o governador, mas todo o seu secretariado, toda a sua equipe que toma essa iniciativa. E eu tenho certeza de que nós precisaremos de evoluir e crescer todos juntos nesse sentido, oferecendo, é claro, para os cidadãos das nossas cidades o que há de melhor, não só em tecnologia, mas em especial a qualidade, né, de vida para as nossas populações. Quero cumprimentar aqui também a Viviane Goura, que é a superintendente, né, que está participando aí conosco dessas iniciativas de parcerias privadas, público-privadas do governo do estado do Piauí. Cumprimento também o Léo Santos, que é o diretor do IPGC, que foi através do IPGC que nós começamos esse trabalho dentro do nosso município aqui de Carmo do Cajuru, e tem se tornado referência nacional, porque é um projeto que deu certo. Eu costumo falar nos encontros que nós temos participado, de que Carmo do Cajuru, um município aí de 24 mil habitantes, muitas pessoas se perguntam como manter uma parceria público-privada, sendo que isso aí é quase que uma prerrogativa, ou às vezes apenas municípios de médio e grande porte, né, conseguiriam manter. Então, nós criamos aí uma nova modalidade de parceria público-privada, onde a gente consegue realmente fazer com que essa parceria ela seja sustentável dentro de municípios menores. Quero me apresentar para vocês.
Meu nome é Edson e eu sou prefeito de Carmo do Cajuru, Minas Gerais, um município de quase 24 mil habitantes, e nós estamos trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho aqui. Já é o meu terceiro mandato como prefeito, já fui prefeito de 2001 a 2004, estamos vindo de um outro mandato agora e fomos reeleitos com quase 10 mil votos aqui em nosso município. E falo com vocês que nós temos aí uma condição inusitada aqui em Carmo do Cajuru, que aqui no estado de Minas Gerais nós tivemos 17 municípios que tiveram apenas um único candidato a prefeito. E Carmo do Cajuru foi um desses 17 municípios do estado de Minas Gerais que teve candidatura única. E isso eu falo com vocês que é reflexo de trabalho, é reflexo de gestão, e são os retornos que a população, que o eleitor dá para aquele político que realmente trabalha preocupado com o crescimento, com a evolução do cidadão do seu município. Então, Carmo do Cajuru, que tem 445 quilômetros quadrados, isso aí vai estar mostrando aí para vocês nos nossos slides aí sobre a nossa cidade. A nossa economia básica é a indústria moveleira. Nós temos mais de 140 indústrias instaladas dentro do nosso município. Então, a base é realmente a indústria moveleira, e temos também a agropecuária. Então, Carmo do Cajuru é uma cidade que tem se destacado aqui na nossa região. Estamos trabalhando aí numa outra vertente agora também, que é o turismo. Nós sabemos que tem vários municípios brasileiros que têm a capacidade realmente de desenvolver o turismo, não só o turismo de negócios, mas o turismo também de aventura, turismo ecológico, rural. Então, nós precisamos de trabalhar gastronomia, tantas outras ações que a gente pode realmente crescer e gerar renda para as nossas populações. Então, nós estamos aí inseridos dentro deste contexto, numa cidade que tem não só a parte histórica dela, mas também uma cidade que busca evoluir não só em tecnologia, mas em especial em qualidade de vida para os nossos munícipes. Com essa ação aí das cidades inteligentes, nós começamos aí com o IPGC há 2 anos atrás, que começou a fazer estudos de viabilidade técnica para nós criarmos uma parceria público-privada de cidade inteligente. Se nós pegarmos aí hoje, qualquer município nosso aí que tem aí 4, 5 mil pontos de iluminação pública, não vai conseguir estruturar uma PPP só na iluminação pública. Nós sabemos que, tecnicamente, para qualquer investidor é inviável, se não tiver aí no mínimo 10, 12 mil pontos, para que exista um atrativo para que a empresa participe de uma licitação, porque um dos fatos que nós precisamos é modernizar, criar marcos regulatórios. Uma das ações primeiras que nós fizemos também foi essa questão de modernizar as nossas leis, criar a lei de parceria público-privada, tem que ser aprovado pelas câmaras municipais, para a gente dar uma sequência realmente nos trabalhos de implantação. Então, o que nós inovamos dentro dessa formatação de uma parceria público-privada que despertou o interesse de um investidor? É porque nós associamos vários assuntos. A nossa parceria público-privada, que tem dessa nova modalidade, nós estamos tratando dela de iluminação pública, de Wi-Fi em locais públicos, uma usina fotovoltaica, no nosso caso aqui, uma usina de 1,02 megas, internet por fibra ótica interligando todos os nossos prédios públicos, e o vídeo monitoramento nas ruas com uma plataforma onde nós temos aí até o reconhecimento facial, identificação de placas. Você tem algum veículo que está circulando pela cidade e que tem o lançamento de que o veículo foi roubado, ou até mesmo alguém que tenha um mandado de prisão em aberto pelo reconhecimento facial. Então, quando nós juntamos esses 4 assuntos, nós conseguimos despertar interesse, porque existe um volume financeiro
para que o investidor invista e tenha o seu retorno, né, dentro do nosso município. Então, o Carmo Cajuru está trabalhando nesta modalidade, né, com esses 4 assuntos, e nós conseguimos, né, ao longo desse trabalho, junto com o IPGC, estar consolidando, não só na forma legal, né, que precisa ser, é claro, porque quer queira ou não, qualquer ação nossa, enquanto gestores, nós temos aí um Tribunal de Contas que estará analisando, nós temos uma Câmara Municipal que estará analisando. Então, a lisura, a clareza, a transparência de todos esses processos, elas são importantes, né, para que a gente realmente consiga, com intento, dar soluções para os nossos municípios, mas soluções que a gente chama de iniciativa privada. Nós, enquanto gestores, nós precisamos nos preocupar com a educação, nós precisamos nos preocupar com a saúde, com a promoção social, precisamos de preocupar com a geração de empregos, crescimento da economia dentro do nosso município, mas tem determinadas atividades que nós podemos dividi-las com a iniciativa privada. A nossa obrigação, nosso trabalho enquanto gestor é dar equilíbrio nessas ações, sejam elas nossas enquanto gestores públicos, seja chamando a iniciativa privada para estar nos ajudando a transformar, acelerar essas alterações dentro dos nossos municípios. Então, no dia 9 de junho de 2020, nós assinamos, né, o nosso contrato com uma empresa que se chama aqui MG1, que na realidade foi a constituição de uma SPE, né, uma sociedade de propósito específico, onde 3 empresas se ajuntaram, formaram uma nova empresa e participaram do nosso processo licitatório. E hoje eu falo com vocês vão poder ver aí pelas imagens, né, que nós já temos resultados. Carmo do Cajuru já está com quase 100%, é superior a 96% hoje, mas está com quase 100% hoje de iluminação pública em todas as nossas vias públicas municipais, seja na cidade, no perímetro urbano nosso, seja nas comunidades rurais, ou seja até mesmo dentro dos nossos distritos. Já estamos fazendo o trabalho, né, aliás, a empresa, né, vencedora do certame, já está fazendo o trabalho de fibra ótica, fazendo a interligação, e depois, posteriormente, a construção, né, do CCO, que seria um centro de controle operacional, e também, né, do vídeo monitoramento de toda a nossa cidade. Então, eu vejo aí os senhores prefeitos, né, que estão participando, quero cumprimentá-los pela coragem, né, nós estamos aí cuidando das cidades, nas nossas cidades, mas nós sabemos o quanto que nós passamos, né, sentado atrás de uma mesa, de uma cadeira, ou até mesmo no convívio com a população, o que a gente passa realmente para a gente conseguir transformar a realidade das nossas cidades. Mas é claro que nós trabalhando isso aí, não só com essa transparência, a gente consegue fazer essa transformação. E é claro que tudo depende de equipe. Nós conseguimos montar boas equipes que nos assessoram, que nos ajudam, para a gente transformar essa realidade. Então hoje, né, vocês podem estar acompanhando aí, né, nessas fotos que nós postamos aí dentro do nosso trabalho aí, o quanto a diferença ela é muito clara, né, em relação à tecnologia, à evolução, redução de consumo de energia elétrica, de iluminação pública, qualidade na questão do meio ambiente, mais segurança que a gente vai estar, né, realmente oferecendo para a nossa população. Então, o Carmo Cajuru se tornou realmente essa referência não só de trabalho, né, que é feito, e também se tornou, dentro do estado de Minas Gerais, uma incógnita, porque tem muitas pessoas, como eu disse aqui anteriormente, que dizem como um município de 24 mil habitantes consegue manter de pé, estruturada, uma parceria público-privada. Seria a realidade dos maiores. É dessa forma, é ser criativos que a gente consegue estar realmente transformando. Quero agradecer ao governo do estado do Piauí por poder estar participando com vocês aqui. Quero assegurar a vocês, prefeitos, né, que estão participando dessa reunião, de que é uma iniciativa importantíssima
né, para o nosso município e vai nos permitir fazer com que o cidadão realmente reconheça o nosso trabalho. E hoje, se vocês olharem aí, inclusive na CNN, né, que tem veiculação nacional, né, vocês sabem que muitos de nós aí somos filiados à CNN, ela já publicou, teve até uma publicação no dia 22 de junho, com o título "Em Minas Gerais, Carmo Cajuru implanta projeto inédito de cidades inteligentes". Então, Carmo Cajuru tem se tornado realmente essa referência. Agradeço ao governo, agradeço a você, Viviane Moura, que está à frente desse trabalho, agradeço ao Léo do IPGC, que hoje é o nosso verificador aqui independente também, porque dessa forma a gente consegue continuar os nossos trabalhos de iniciativas de parcerias público-privada. É claro que teremos muitas outras conquistas pela frente, vamos trabalhar aqui em Carmo do Cajuru no crescimento da economia pelo lado do turismo, que nós temos potencial para isso, e quero convidá-los para participarem conosco. Aí tem os nossos endereços na rede social, podem entrar em contato comigo, se quiserem nos visitar, será um prazer recebê-los em nossa Carmo do Cajuru, para que vocês possam de perto visualizar, enxergar o trabalho que está sendo feito aqui. E acredito que todos nós temos a responsabilidade, enquanto gestores, de dividir, de participar aos nossos colegas, nossos gestores, das experiências exitosas. Então vamos juntos realmente transformar a realidade deste nosso país, sendo bons gestores, cuidando realmente da nossa população e transformando, para nós chegarmos a uma questão muito importante, que é a obrigação de cada um de nós. Nós precisamos de alcançar a felicidade de cada um com quem nós convivemos dentro do nosso município. Se a família está feliz, se a família consegue se autossustentar, se a família consegue realmente sentir-se bem no espaço que ela está habitando, morando, pode ter certeza que nós estamos cumprindo bem a nossa missão. Então fica aí um abraço a todos vocês. Peço desculpa por não estar participando diretamente, porque eu estava com outro compromisso já agendado em Belo Horizonte, na capital, e pode ter certeza de que estarei sempre esse parceiro junto com todos vocês para que a gente transforme a realidade do nosso país. Um abraço e muito obrigado a vocês. Bom, Léo, eu quero te agradecer por ter feito essa ponte com o prefeito Edson. Transmita para ele nosso abraço, o nosso agradecimento por ele ter sido tão gentil em participar desse momento. Pode ter certeza que o depoimento dele vale mais do que tudo que a gente falou até agora. O que parece tão distante da gente, às vezes a gente acha que é um sonho, ou é algo impossível de acontecer na nossa cidade, o prefeito Edson mostra que é possível e que pode sim ser a realidade dos nossos municípios, independente do tamanho da cidade. Inclusive, um ponto que ele destacou, que vale a pena a gente ressaltar e avaliar isso, inclusive levar em consideração, é que essa integração de serviços, ela ajuda a viabilizar o projeto e os contratos de PPPs em razão dessa junção de várias oportunidades de negócios e de várias oportunidades de resolução de problemas, desafios que são dos municípios, num só contrato. Isso se torna, a gente consegue tornar algo que seria isoladamente um problema, de forma conjunta, em uma oportunidade. Então, muito obrigada ao prefeito. Uma sugestão que fica, inclusive, para nós é que, depois que a gente conseguir montar dentro desse primeiro edital, os primeiros lotes, talvez uma sugestão que a gente pode trabalhar aí, Léo, é de levar os 10 primeiros prefeitos, para conhecer Carmo do Cajuru, ter um momento com o prefeito Edson, conhecer a experiência na prática, acompanhar, inclusive, a implementação desses projetos e ter um feedback, inclusive, mais prático, de cunho prático, com base no que eles estão experimentando, mais
real, inclusive, materializado, para que a gente possa replicar como uma experiência exitosa. Bom, vamos falar então, na prática, a gente já conversou sobre o propósito do projeto, né, o propósito do programa, o Léo explicou sobre o contexto Piauí dentro do programa Cidades Inteligentes, vocês ouviram a fala do prefeito, mas na prática como é que isso vai acontecer? Como é que o programa PPP Cidades Inteligentes vai se desenvolver? A partir de hoje, no site do governo do estado do Piauí, que é o piauí.gov, www.piauí.gov.br, vocês vão encontrar o edital com os anexos. Esse edital é um edital de credenciamento. A lógica da estruturação desse edital, para vocês entenderem, é, primeiro, contemplar os municípios com mais de 10 mil habitantes para que a gente possa transformar esses projetos em contratos, trazendo a iniciativa privada, e, na sequência, no segundo edital, contemplar os municípios com menos de 10 mil habitantes. Por que isso? Porque essa lógica ela faz com que o privado já estando estabelecido, com contratos formalizados nesses municípios, a gente tenha chance, né, de trabalhar, ainda que isoladamente, a perspectiva de contratação desses mesmos serviços para municípios muito menores. Que se a gente fosse trabalhar nesse primeiro momento, muito provavelmente, talvez, a gente não tivesse uma perspectiva positiva de atração do setor privado. Então, assim, tudo que a gente pensou do ponto de vista de estratégia de implementação do programa foi tentando viabilizar um modelo que a gente não deixe nenhum município para trás. E tem um aspecto positivo dentro do edital, que é a possibilidade de participação de consórcios. Vamos supor que o seu município é um município com menos de 10 mil habitantes, mas faz parte de um consórcio, ou um consórcio intermunicipal, ou um consórcio específico para um determinado setor, e que tem interesse em participar do programa. Essa possibilidade existe e está lá contemplada no edital. A gente vai deixar esse edital aberto por 30 dias, são 30 dias para que os municípios apresentem seu pedido de credenciamento, não tem nada de qualificação que seja fora, né, do convencional ou da realidade, na verdade é muito mais para que a gente tenha um critério de hierarquização, para a gente seguir o roteiro de definição de quantidade de municípios por lotes. Então, assim, nesse primeiro momento, serão 60 municípios que vão fazer parte do programa. Dos 60 municípios, a gente dividiu o primeiro lote com 10 municípios. A gente tem um prazo para trabalhar, e aí é um ponto que também eu faço questão de esclarecer. O IPGC e a superintendência vão fazer esse trabalho de forma gratuita para o município, ou seja, o município não vai pagar nada para o governo do estado e nem para o IPGC. Esse trabalho vai ser desenvolvido junto com uma equipe que o prefeito ou a prefeita indicar, ou seja, há uma integração, um envolvimento e a participação efetiva do município dentro da estruturação dos estudos, no processo de elaboração de todos os cadernos, na realização da licitação e na contratação do projeto, e depois a execução do contrato fica a cargo de cada um dos municípios. O IPGC e a superintendência têm uma missão, para além de estruturar os estudos, também de ajudar na capacitação e qualificação dessas equipes dentro dos municípios. O que a gente quer é que todos os municípios abrangidos e que estejam contemplados no programa recebam, de alguma forma, o que a gente conseguiu capturar de conhecimento e aplicar na prática ao longo desses últimos anos. Então, é um projeto, um programa que tem uma visão também de transferência de conhecimento, para que a gente possa gerar autonomia e autossuficiência dos municípios no futuro, para trabalhar, inclusive, outros projetos de PPPs. Então, esse edital, que vai estar disponível a partir de hoje no site do Governo do Estado, também vai estar disponível a partir de segunda-feira no ppp.pi.gov.br. As regras com relação ao credenciamento, elas são muito claras.
Existem 3 níveis, né, que a gente pontuou como classificação. Primeiro, municípios com mais de 10 mil habitantes, em que o gestor sejam prefeitas, né? Depois, municípios com mais de 10 mil habitantes, e aí entram todos os outros. E o terceiro são os consórcios intermunicipais. Num quarto bloco, vão entrar os municípios com menos de 10 mil habitantes, seguindo essa lógica, né, de que a gente tenha a condição de trabalhar esses projetos para os municípios um pouco maior, esses municípios maiores, no sentido de que a gente promova a atração, traga a iniciativa privada, e daí a gente consiga depois replicar para os outros municípios a partir de um ganho de escala. Então, assim, resumidamente, edital, a partir de hoje, publicado, 30 dias para credenciamento. Esse credenciamento é feito através do nosso Hotmail, no nosso e-mail. O endereço está no edital, lá tem inclusive informações sobre os documentos que devem ser apresentados. Essa lista vai ser publicada e, na sequência, a gente vai, à medida que a gente manda a notificação e o ofício, comunica às prefeituras com relação a essa escolha e a participação dentro do programa, a gente também vai começar um trabalho de identificação dos colaboradores nos municípios que vão ser responsáveis por acompanhar o programa, capacitação, qualificação, vamos começar um trabalho de elaboração do plano de trabalho e do nosso agendamento, né, que aí o IPGC, através da equipe que vai trabalhar diretamente nesse programa, vai atuar e como vai ser essa interlocução com esses colaboradores nos municípios. E a superintendência vai servir como o centro e o ponto de apoio e integração das informações. A nossa perspectiva, gente, é de que, para o primeiro bloco, que são os 10 municípios, no mais tardar em 120 dias a gente tem aí os estudos concluídos e que a gente possa começar o processo licitatório e a contratação. Para o ano de 2021, a meta são 60 municípios. Então, a gente tem um bom trabalho pela frente, tem uma perspectiva e tem um cenário muito promissor, tem um ideal e uma missão, que é colaborar e fazer com que todos os cidadãos, toda a população, todas as pessoas que moram em cidades vivam melhor nas suas cidades. Elas não precisem sair de onde moram, né, fazer esse processo que é doloroso emocionalmente de migração, porque não estão satisfeitas ou porque não são atendidas ou porque de alguma forma precisam recorrer a serviços de qualquer que seja o setor, né, em outro lugar. O projeto ele tem como pano de fundo transformar vidas onde elas gostam de viver, onde as pessoas gostam de viver. Transformar realidades das cidades para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Levar para os municípios o que a gente conseguiu fazer no governo do Estado e conseguiu hoje sentir e conseguiu, de alguma forma, promover como resultado prático na vida das pessoas. Quem não lembra da rodoviária, né, da escada rolante da rodoviária, quem não lembra da situação de Teresina, em pleno Brei-Robró, quando faltava água, e, aliás, quando a gente não tinha água em vários bairros, né, da cidade, e quem hoje é capaz de dizer que PPP não atendeu e não atende às perspectivas e às expectativas criadas pela população? De alguma forma, positivamente, a gente vem colhendo os frutos de um trabalho que foi também desafiador no início também cheio de reservas, de alguma forma também com algumas desconfianças, mas que hoje, na prática, a gente pode mostrar e pode, inclusive, comprovar o quanto é positivo. Então, se você é prefeito, se você é prefeita, não tenha receio de trabalhar com esse instrumento. Parceria público-privada é uma alternativa viável, vai ser, inclusive,
uma alternativa muito utilizada em 2021 e daqui para frente mais ainda. As perspectivas do ponto de vista de mudança de cenário fiscal com relação ao orçamento público, incremento em receita, só se a gente aumentar tributo. E esse não é o modelo mais ideal e nem o esperado pela população. Então, se a gente tem formas criativas de inovar, de trazer qualidade de vida para as pessoas, melhorando a infraestrutura, através da colaboração da iniciativa privada, por que não fazê-lo? E nesse caso em especial, ganhando os estudos, né, fazendo estudos, recebendo estudos que são entregues a partir de um movimento de integração entre o Instituto IPGC, a Superintendência e o seu município, por que não ousar e por que não começar? Então, fica o convite para que vocês entrem no site do Governo do Estado do Piauí, no site das PPPs, deem uma olhada no edital. Se tiverem alguma dúvida, nossa equipe também está à disposição. Tem um mecanismo que é de reuniões individualizadas, para que vocês possam agendar, caso tenham interesse em ter mais esclarecimentos, obter mais esclarecimentos. A equipe do IPGC também vai ficar à disposição para tirar dúvidas. E a gente se encontra, com fé em Deus, daqui 30 dias, começando esses trabalhos que devem gerar, num curto espaço de tempo, resultados muito positivos em vários setores e começando depois, o céu é o limite, porque existem vários serviços que podem ser trabalhados em colaboração, em regime de colaboração com a iniciativa privada. Não tenham receio, né, de usar nenhum instrumento que a legislação nos deu como alternativa, inclusive, para que ajudem a gestão pública, seja ela municipal, estadual ou federal, para melhorar a vida das pessoas que moram na sua cidade. Obrigada pela participação. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou pelo Instagram, que acompanhou pelo YouTube. A gente recebeu vários elogios com relação ao programa. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora. Espero que a gente tenha atendido de alguma forma com relação às explicações. O nível de detalhamento e mais, né, conteúdo, dados, vocês vão encontrar no edital. E a superintendência está à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas, inclusive apresentar sugestões sobre como melhorar o programa PPP Piauí Cidades Inteligentes. Até a próxima, um grande abraço e um bom final de semana para todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e em segurança.